Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu curso de hipnoterapia online. O vídeo de hoje é um vídeo muito especial que eu estou trazendo e é um vídeo que raramente você vai encontrar na internet. Eu vou falar sobre vícios hoje, mas principalmente sobre os 3 pilares que todo vício tem. Bom, antes de dar continuidade, deixa eu só lembrar vocês que vício não é simplesmente cigarro e álcool, tá? Ou drogas mais pesadas. Qualquer coisa pode viciar uma pessoa. Pode ser jogos eletrônicos, né? Pode ser aposta, pode ser pornografia, pode ser compras, pode ser sexo. Ou seja, muita coisa ela pode ser utilizada, pode ser um vício, né? E você vai identificar esses vícios e vai saber como resolver cada um desses vícios através dos 3 pilares de todo vício que eu vou explicar para vocês nesse vídeo. Muita gente acha que o vício ele é exclusivamente químico. Então, por exemplo, quando uma pessoa ela é viciada em cigarro, por exemplo, né, que ela fuma há muitos anos, muita gente acha que a parte química é a principal responsável pelo vício que ela tem. E nem sempre isso é uma verdade, principalmente no caso do cigarro, né? A parte química do vício químico do cigarro é uma parte muito pequena no grande problema do vício que essa pessoa tem. No vídeo de hoje, claro, eu vou me basear bastante na parte dos cigarros, porque querendo ou não, é o vício, o maior vício que tem hoje em dia e principalmente o vício que as pessoas mais procuram resultados, né? Que mais procuram se livrar desse vício, é o vício do cigarro. Vai ficar muito mais fácil de você compreender como esses 3 pilares do vício acabam influenciando a pessoa. Então vamos começar agora com o primeiro pilar de um vício. O primeiro pilar de um vício é o vício psicológico. Então, um dos primeiros pilares de todo vício é a parte psicológica. O que é a parte psicológica? Nada mais é do que a pessoa, quando ela começa a desenvolver um vício, ela está tentando suprir um sentimento, certo? Ela está tentando, por exemplo, a pessoa, quando ela começa a fumar, ela quer se livrar de uma ansiedade, por exemplo. Ou, digamos que ela começou a fumar simplesmente por brincadeira, por prazer ou algo assim, né? E o tempo foi passando e ela começou a se viciar nisso, né? Ou ela começou a associar sentimentos com aquilo, ou seja, eu fumo para relaxar, né? Ou seja, ela associa que o vício, o cigarro, serve para ela relaxar, é um alívio para alguma coisa, ou seja, isso é um vício psicológico, né? Não é o químico que está fazendo isso, ela tem um vício em algo que traz um prazer psicológico para ela. Então isso é bem comum, por exemplo, na parte de apostas ou de jogos eletrônicos, né? Onde a parte psicológica ela está muito associada a isso. Então, para ela fugir de uma realidade que ela não está gostando naquele momento, ela começa a buscar jogos, ela começa a buscar sexo, ela começa a buscar uma série de outras coisas, certo? Que isso é um vício psicológico. O segundo pilar de todo vício é o hábito, tá? Então, primeiramente a gente tem a parte psicológica e segundo a gente tem o hábito, tá? Então, muita gente ela tem um vício, certo? Então tem a parte psicológica, mas também tem o hábito, né, de ter esse vício. Então, por exemplo, como a gente estava usando já o pessoal do cigarro, né? Tem gente que, por exemplo, assim, não, eu estou muito ansioso e eu preciso fumar para aliviar a ansiedade, né? Então isso é a parte psicológica, né? Ele está tentando se livrar de um sentimento. Só que depois de um cafezinho preto, ele fala, bah, depois de um cafezinho preto, eu tenho que fumar um cigarro. Ou seja, isso é o hábito, tá? Ele acorda de manhã cedo e ele vai fumar um cigarro. Hábito. Tá? Ou seja, ele tem o hábito de ter esse vício, ele está acostumado com esse hábito. Então, por exemplo, assim, um grande problema de pessoas que fumam, por exemplo, algumas pessoas quando elas fumam muitas, às vezes 2, 3 carteiras por dia, né, elas têm o hábito de segurar o cigarro na mão. Então, quando você elimina esse, né, tá tentando fazer ela se livrar desse cigarro, você vai perceber que ela se sente muito mal porque ela não tem onde colocar as mãos, tá? Ela fala, vou deixar a mão no bolso, vou deixar porque ela está sempre acostumada a ter algo na sua mão, tá? Então o segundo pilar é o hábito. E o terceiro pilar, é claro, é o vício químico, que a maioria das pessoas acredita que vício é simplesmente a parte química, mas na verdade não. De acordo com o vício, a parte química é a menos importante de todas, né? Então assim, digamos que a gente está falando de cigarro novamente, né? Eu diria que a parte psicológica é uma das mais fortes que tem, tá? Então essa necessidade que o seu cliente tem de se livrar de alguma coisa, né? De se livrar de um sentimento negativo que está atrapalhando ele, né? É o vício psicológico, ou seja, é a pior parte do vício. Depois ele tem o hábito de fumar, ele tem o hábito de segurar o cigarro, ele tem o hábito de acender o cigarro quando está caminhando, por exemplo. Isso é um hábito, não é a parte psicológica, é hábito. E por fim ele tem a parte química, né? A necessidade da nicotina no sangue e tudo mais.
Então por que que quando as pessoas elas simplesmente começam a mascar chiclete de nicotina ou aplicar aqueles adesivos, elas não conseguem às vezes se livrar do cigarro, né? Ela fala, eu fiquei um mês com adesivo e depois eu voltei a fumar novamente. Por quê? Porque ela tratou a parte química e tinha tanto o hábito quanto a parte psicológica, né? O vício psicológico, para ela tentar resolver. Então simplesmente com os adesivos não iria funcionar, porque eu considero no cigarro a parte química uma das menores partes, tá? Eu diria que 10, 15% é a parte química e todo o restante é psicológico e hábito. E a sua função é descobrir no seu cliente se a maior parte dele é a parte psicológica ou se é simplesmente o hábito de fumar, tá? Então, por exemplo, assim, se você pega esse cliente que ele aprendeu a fumar junto com os colegas e tudo mais, ele foi associando, talvez ele não tenha essa parte psicológica, esse vício psicológico tão grande, ele tenha mais a parte do hábito, ele tem o hábito de fumar com bastante frequência, né? E a parte química também. Agora, um dos maiores vícios, um dos maiores problemas de vícios que você pode enfrentar não é crack, não é cocaína, não é nada disso, é o álcool, tá? De todos, o álcool é o mais difícil que você vai encontrar de resolver. Por quê? Porque a parte de vício químico é gigantesca, tá? Quando a pessoa ela bebe, as áreas do cérebro de prazer que acendem ao você ingerir bebida alcoólica é gigantesca, parece uma árvore de Natal, o seu cérebro, sabe? Ele acende muitas luzes ao ingerir álcool. Então as áreas de prazer são muito fortes. Então o vício, né, o seu cérebro querendo sentir esse prazer novamente é muito grande, tá? Então o vício químico na parte de bebidas alcoólicas de todos é o mais forte que tem, tá? Então você pode tratar o psicológico, pode tratar o hábito e a parte química ainda vai atrapalhar muito ele, muito mesmo, tá? Então esse é um trabalho aí que você vai precisar fazer em conjunto. Simplesmente você sozinho não vai conseguir vencer esse vício químico que o seu cliente tem. Em outros casos, como eu citei aqui, como a pessoa está viciada em sexo, quando ela está viciada em apostas e coisas assim, certo? A parte psicológica ela é muito maior, a parte do hábito também ela é muito intensa e a parte química não é tão forte assim, porque ela não ingere químicos externos, né? Os químicos que ela recebe são a parte química que o corpo mesmo já solta quando ela está apostando ou quando ela está fazendo sexo, coisas assim, os hormônios que soltam, né? Também são viciantes, tá? Mas não são tão intensos quanto o vício psicológico ou hábito que essa pessoa tem. Vocês não podem ignorar o poder que o hábito tem, tá? O hábito ele tem um poder absurdo na vida das pessoas, né? E às vezes é muito difícil, você já conseguiu livrar a parte química e da parte psicológica, mas o hábito ainda pega bastante, tá? Eu vou explicar para vocês mais ou menos como é que eu faço para tratar vícios nos meus clientes, certo? Para você entender melhor e talvez adaptar a terapia que você utiliza hoje, certo? Então, bom, a primeira parte é identificar a parte psicológica, o vício psicológico que o meu cliente tem, certo? Então, identificar qual é o sentimento que está associado e tudo mais, mas principalmente, eu vou falar do cigarro que é mais fácil, né? Mas principalmente identificar quais cigarros são por causa da parte psicológica e quais cigarros são por hábito, tá? Então, por exemplo, assim, o meu cliente, ele tá trabalhando e ele fala, no meio do expediente eu tenho que fumar para relaxar, né? Porque eu tô muito tenso, muita pressão e tudo mais. Psicológico, tá? Tomar um cafezinho preto, vem a vontade de fumar, vem a vontade de fumar desgraçado. É hábito, tá? Porque é um gatilho, ele tomou café, sentiu vontade de fumar. Não tem nada a ver com sentimento, ele não tá sentindo um sentimento ruim que tá querendo, ou seja, é hábito, tá? E a parte química, bom, obviamente, né, a parte química você não precisa identificar porque é parte química. Né? O que você precisa saber é exatamente o tipo de problema que ele tem. Né? Se for bebida alcoólica, saiba que a parte química é absurda. Tá? Agora, se for cigarro, você já sabe que é um pouco mais tranquilo. Bom, identificado isso, você vai usar as técnicas que você quer para eliminar esse sentimento, né? Modificar a percepção do seu cliente em relação a esse sentimento aqui. Tá? E depois você vai começar a ajudar o seu cliente a se livrar de hábitos. Você pode utilizar, por exemplo, dessensibilização sistemática para eliminar o hábito desse cliente, certo? E outra coisa que você pode fazer é atrapalhar esse vício, tá? Então, digamos que o seu cliente ele tem, sei lá, vício no cigarro, certo? E ele tem a parte de hábitos muito forte. Você pode pegar, por exemplo, a carteira de cigarro dele, enrolar 20 borrachinhas de dinheiro em volta, sabe? Um papelzinho e fala pra ele, toda vez que você fumar, eu quero que você escreva o dia, a hora, por que você está fumando, esse tipo de coisa. E o que acontece? Quando ele vai fumar simplesmente por hábito,
né? Ah, eu tô andando, vou puxar um cigarro e vou fumar. Quando ele puxar a carteira de cigarro, vai ter um monte de coisas enroladas e papel e tudo mais, né? E ele vai ter que desenrolar tudo isso, tirar o cigarro, fumar e depois botar... Ou seja, dá muito trabalho para simplesmente, pelo hábito que ele tem. Ele fala, ah, depois eu fumo então. Ele acaba guardando e ele começa a quebrar esse hábito cada vez mais. Ou seja, você vai atrapalhar o hábito dele. Você vai botar um obstáculo no hábito dele para dar mais trabalho ele fumar do que se ele simplesmente deixar para lá e continuar o dia a dia dele, né? E claro, se for psicológico, tipo, não, eu tô estressado e eu preciso fumar, ele vai tirar as borrachinhas, vai escrever e não vai ter problema nenhum, né? Mas quando é simplesmente, tá andando na rua, vou puxar um cigarro porque eu tô entediado, vai dar muito trabalho ele falar, deixa para depois, quando eu estiver realmente precisando, eu acabo fumando. Então já vai começar a reduzir ainda mais, tá? Então fez dessensibilização, você fez esse problema aqui, você vai ficar simplesmente com a parte química, certo? Que você pode fazer várias opções, você pode pedir para ele aplicar aqueles adesivos, ou você pode, aí sim, depois de ter resolvido esses dois pontos, aqui você pode aplicar, por exemplo, uma terapia de aversão, que eu já falei num outro vídeo sobre isso, né? Ou seja, você aplica essa terapia de aversão e sempre que ele for fumar, ele tende a sentir vontade de vomitar, por exemplo, né? Ou seja, essa parte química você começou a eliminar cada vez mais. Então tirou a parte psicológica, tirou o hábito e aí sim, o químico, né, do tipo assim, não aguento mais a fissura para precisar fumar, botou na boca, sentiu vontade de vomitar. Mais um período sem nicotina no corpo e você conseguiu com bastante sucesso eliminar tudo isso, tá? Então assim, o cliente ficou 1 mês, 2 meses com isso aqui, sem fumar, perfeito, o seu cliente ele está conseguindo cada vez mais ficar livre desse problema. Só que, se o seu cliente ele for alcoólatra, por exemplo, né, você já vai ter aí um grande problema, porque assim, não existe ex-alcoólatra, existe simplesmente alcoólatra em recuperação. Não importa se ele está 40 anos sem beber, se ele tomou uma gota de álcool, reacende toda a área do cérebro de prazer novamente e ele volta a ter o mesmo vício que ele tinha há muito tempo atrás, tá? A parte química volta a acender e ele se ferra novamente, vai ter todo o trabalho para se livrar. Então assim, boa parte vai das suas técnicas de conseguir identificar e eliminar a parte psicológica e hábito, tá? Mas muitas vezes a gente vai, muitas vezes não, 100% das vezes a gente vai depender do seu cliente, tá? Então assim, se o cliente quer parar de fumar e você pergunta assim, olha, de 0 a 10, quanto você quer parar de fumar? Você quer parar de fumar muito? Tipo, não, se eu parasse de fumar seria bom. Ou seja, ele não está comprometido com a terapia, tá? O seu cliente precisa muito querer parar de fumar, tá? Ele precisa realmente, tipo assim, não, eu não aguento mais fumar. Uma coisa que eu quero na minha vida é parar de fumar, né? É me livrar desse vício que está me atrapalhando. Eu não quero mais esse vício na minha vida. Porque se por algum momento ele fala, não, mas tipo, tem momentos que eu até gosto de fumar, aí ferrou. Por quê? Porque naqueles momentos que ele gosta de fumar, ele vai fumar por prazer, ele não vai querer se livrar daquilo e falar, mas é tão bom fumar, e acaba destruindo toda a terapia, tá? Então, seu cliente precisa muito querer se livrar disso. De 0 a 10, ele precisa ter sempre 10. Não, o meu foco hoje é me livrar desse problema, desse vício que eu não aguento mais. Esse é o cliente que vai se livrar do vício. Agora, se o cliente fala, não, talvez eu me livre, talvez não, mas também... Esse tipo de cliente não vai conseguir se livrar, porque ele não vai fazer a parte dele. Você vai fazer a sua parte e a parte dele ele não vai fazer em casa. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu tenha conseguido expandir um pouco mais a sua mente sobre vício, sobre como é que funciona a nossa mente e o nosso corpo relacionado a isso, né? Não se esqueça de se inscrever no meu canal para mais dicas de hipnose, para você aprender sobre a mente humana, né? Sobre o meu curso de hipnoterapia online, sobre o meu curso de hipnose que eu dou gratuitamente aqui no YouTube. Não esqueça também de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e até a próxima.